Olha, atenção, para o que você está fazendo e presta atenção nessa história agora. 3 mortos e 1 ferido em Guarulhos. Patrulhamento da Polícia Grande São Paulo, Guarulhos, um carro branco passa, 4 homens dentro. Chama a atenção da polícia. Isso porque o carro tinha as mesmas características do veículo usado por criminosos que invadiram uma casa na semana passada e mantiveram uma família refém por horas. Os agentes então dão ordem de parada, mas os suspeitos não obedecem e reagem. Começa uma intensa troca de tiros. Olha aí a imagem, ó. No confronto, 3 suspeitos do carro branco morrem. O outro fica ferido e é levado para o hospital. Segundo as investigações, eles eram de fato os criminosos que foram flagrados por câmeras de segurança invadindo a casa da família na semana passada. Aí as imagens. Horas depois, 20 pessoas colocaram fogo em um ônibus em represália à morte dos assaltantes. Tem reportagem, vamos ver. A retaliação pela morte de 3 homens. Segundo a polícia, eles seriam integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências. Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança entrando em uma casa e depois fugindo em um carro branco. No local, uma família foi feita refém por horas. As imagens ajudaram a polícia e as vítimas a identificarem os criminosos do carro branco. Segundo a Polícia Civil, policiais militares que estavam em Guarulhos tinham a notificação de um carro que estaria envolvido em assaltos, em roubos a residências ali na região. Estavam em patrulhamento e perceberam esse veículo circulando pela rua. Tentaram então uma abordagem e foi nesse momento que os 4 indivíduos que estavam dentro desse carro perceberam a aproximação da viatura e iniciaram uma fuga pelas ruas da região. Houve então uma perseguição e quando a viatura ficou lado a lado com esse carro, segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência, teve início então uma troca de tiros. 3 desses criminosos terminaram sendo baleados, ferimentos graves e não resistiram a esses ferimentos. Segundo a polícia, no momento em que o carro foi parado, eles perceberam que a placa do veículo teria sido adulterada com uma fita adesiva. E a partir daí, os policiais então começaram a checar as informações que estavam nesses veículos. Descobriram também dentro do carro uma pistola e um revólver. E segundo a investigação, elas eram utilizadas nos crimes realizados nessas casas. O 4º suspeito que ficou ferido no confronto foi socorrido e levado a um hospital. Horas depois, motoristas que passavam pela região registraram um ônibus em chamas. O motorista desse ônibus terminou sendo abordado pelos criminosos no momento em que seguia com o veículo vazio, não tinham passageiros nesse ônibus, ele seguia para a garagem. Segundo o depoimento desse motorista, 20 homens encapuzados tomaram o ônibus. Um deles estaria armado. No momento em que eles param esse veículo, obrigam esse motorista a parar o carro, a descer desse ônibus e a partir daí começa a cena de depredação. O ônibus ficou parado no meio da rua, colocaram fogo nesse ônibus e logo depois saíram correndo pelas ruas da região. O tráfego no local ficou bastante complicado naquele momento, mas as linhas que atendem a comunidade não foram atingidas. Polícia Militar então foi acionada e começou um trabalho para tentar localizar os criminosos que não foram encontrados. A Polícia Civil ainda tenta identificar os criminosos que atearam fogo no ônibus e apura a possível participação deles em outros crimes na região. A morte dos 3 assaltantes foi registrada como morte decorrente de intervenção policial e encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Tá aí, 3 mortos e 1 ferido no hospital. 3 vagabundos, né, que foram caras de pau, roubaram, andaram com o mesmo carro, com as mesmas características, trombaram com a força tática e foram reagir. Reagiu contra a polícia, Gotino, vai levar bala. E foi o que eles levaram e mereceram.